Olá pessoal, vamos entrar agora nas demonstrações financeiras, capítulo 3 do livro de exercício do professor José Carlos Marion. E teremos as questões de A a F, as categorias de questões. Então, dando início, o que são relatórios contábeis? Isso foi bem discutido já em aula, segunda-feira inclusive foi falado sobre isso. O professor explanou bem sobre essa questão. E a resposta é que são resumos ordenados da contabilidade, com o objetivo de atender aos usuários da contabilidade. Bem simples a resposta. Na segunda questão, pergunta o que são demonstrações financeiras. E a resposta é a seguinte: são relatórios contábeis ou demonstrações contábeis, denominados pela Lei das Sociedades Anônimas. E aqui eu coloquei um trecho do CPC 00, falando sobre esse relatório, o objetivo desse relatório financeiro, que vai dizer que o relatório financeiro para fins gerais, é bom vocês já irem se habituando com o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então esse CPC 00 diz respeito a esse relatório financeiro, essa introdução da contabilidade. E ele vai dizer que o objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais na tomada de decisões. Até o CPC, obviamente, vai incluir a importância da contabilidade com esta expressão, tomada de decisões. Isso vocês vão levar para o resto da vida profissional de vocês, tanto acadêmica como profissional. Referente à oferta de recursos à entidade. Essas decisões envolvem decisões sobre A. Comprar, vender ou manter instrumento de patrimônio e de dívida. B. Conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito. Ou exercer direitos de votar ou de outro modo de influenciar os atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. Então, esse CPC explana bem esse objetivo desse relatório financeiro, mas quem colocou apenas que os relatórios, ou seja, que as demonstrações financeiras são relatórios contábeis ou demonstrações contábeis, denominado pela Lei das Sociedades Anônimas, colocou corretamente a sua resposta. A terceira pergunta o seguinte: quais são as 4 principais demonstrações financeiras obrigatórias? Então, as obrigatórias são balanço patrimonial, as principais, no caso, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A quarta questão pergunta o que são as notas explicativas. Respondeu correto quem colocou semelhante a essa resposta. São complementos às demonstrações financeiras, são as informações adicionais indicadas no rodapé das demonstrações financeiras. Então, aqui está dizendo o que são e aonde elas se localizam. Quinta questão pergunta quantos meses compõe o exercício social, e isso foi discutido também em sala de aula. E a resposta, 12 meses. Qual a diferença básica entre SA e LTDA, ou anônima e limitada? SA, o capital é dividido em partes iguais, denominadas ações.
Normalmente são muitos proprietários, que eles são denominados acionistas. Já na limitada, o capital é dividido em partes iguais denominadas cotas. Normalmente são poucos proprietários e eles são denominados sócios. O que é uma SA de capital aberto? Capital aberto, tem fechado e aberto. Aberto é o quê? Negociações ao público, em geral por meio da Bolsa de Valores. E agora são aquelas questões de completar. Eu já coloquei nessas questões sem os pontinhos já, com a frase completa. E aí vocês corrigem no caderno de vocês, na apostila de vocês, no que vocês estão utilizando como material didático. Então, a primeira frase fala sobre os relatórios contábeis e vai dizer que são elaborados de acordo com as necessidades dos usuários. Essa parte amarela é a parte para ser completada. Então, a palavra da lacuna da primeira frase é usuários. A segunda frase, ainda sobre os relatórios contábeis, vai falar sobre que esses relatórios contábeis obrigatórios, de acordo com a legislação brasileira, são denominados demonstrações financeiras. Então, a lacuna é preenchida com demonstrações financeiras. Na terceira, diz o seguinte: a SA ou companhia deverá publicar as demonstrações financeiras no Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação. Então, primeira expressão, demonstrações financeiras, e segunda, circulação. Então, quem colocou essas duas expressões na terceira frase colocou corretamente. Na quarta, as notas explicativas também são conhecidas como notas de rodapé, são destacadas na parte inferior das demonstrações contábeis. Então, notas explicativas e inferior são as palavras para completar as lacunas da frase 4. Na quinta, diz o seguinte: a LTDA Limitada não precisa publicar pelos jornais as demonstrações financeiras, porém deverá apresentá-las ao imposto de renda. Então, jornais e imposto de renda. 5. As demonstrações financeiras serão apresentadas em 2 colunas. Então, a primeira palavra é 2, destacando o ano atual, segunda palavra atual, e o ao ano anterior, terceira palavra anterior. 7ª, diz o seguinte: as empresas que deverão apresentar demonstrações financeiras semestralmente são as SA de capital aberto e as instituições financeiras. Então, semestralmente, capital aberto e financeiras são as palavras para completar a frase. Na 8ª frase, pergunta sobre exercício social, e ele também é conhecido como período contábil. Na 9ª, vai pedir para você preencher desta maneira, que aqui está, em cifra 1000, porque fala sobre a questão das casas decimais, e o professor falou também em sala de aula, e aí você vai colocar, primeira, em cifra 1000, e aí vai completar desta seguinte maneira: resultados, lucros ou prejuízos, né? Na 10ª, na 9ª, cifra 1000, e na 10ª, além do balanço patrimonial, as demonstrações financeiras obrigatórias são demonstrações de resultado, do exercício e demonstrações de lucros ou prejuízos. Então, resultado, lucros e prejuízos são as 3 palavras para colocar nas lacunas. E aí completa dizendo acumulados e demonstrações dos fluxos de caixa. E agora passaremos para os testes.